Muito bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. A audição do Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve, a requerimento do PST, sobre a deslocação dos doentes para Sevilha, a fim de aí receberem cuidados de radiocirurgia. Já temos por videoconferência o Dr. João Eduardo Martins. Muito bom dia, Dr. João Eduardo Martins. Nós vamos iniciar esta audição, 4 minutos ao grupo parlamentar do PST, que é o requerente da audição, depois 4 minutos ao Dr. João, em representação do Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve, depois 4 minutos aos restantes grupos parlamentares, a resposta em bloco por parte do Dr. João e, numa segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar e também a resposta em bloco por parte do Dr. João. Passo então desde já a palavra ao deputado Rui Cristina, do grupo parlamentar do PST. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer ao Dr. João Eduardo Martins pela sua presença. A audição que agora está a decorrer foi solicitada pelo Partido Social Democrata, depois de ter vindo a público que os utentes do SNS da região do Algarve, com doenças oncológicas, tinham de se deslocar a Sevilha para serem tratados. Há aqui um facto incontornável: o tempo médio de atendimento e de marcação de consultas alongou-se e, embora este seja um problema estrutural do SNS, a falta de resposta agudizou-se devido à política que os governos do Partido Socialista de suborçamentação nos sistemas de saúde, conduzindo à falta de recursos financeiros, humanos e técnicos. Os utentes a carecer de tratamentos oncológicos estão sujeitos a demoras, que em última instância podem fazer a diferença entre a vida e a morte e são seguramente um fator de profundo sofrimento acrescido. Já em 2019 o PSD denunciava a demora na realização dos exames oncológicos que permitem definir o melhor tratamento. Primeiro espera-se pelas consultas, depois espera-se pelos exames, que nunca são feitos nos prazos considerados aceitáveis. Lamentavelmente, a situação dos utentes algarvios tem vindo a piorar. No decorrer deste ano foram noticiados por várias vezes que os utentes do SNS do Algarve teriam de ir a Sevilha, Espanha, para realizar tratamentos e fazer exames. Lembro que esta situação veio a público no âmbito de um concurso público internacional para a prestação do serviço de radioterapia, através do qual o SUA adjudicou a realização dos tratamentos aos doentes oncológicos a uma clínica em Sevilha. Perante a indignação da opinião pública unânime em criticar uma decisão que seria lesiva para os utentes, alegadamente a referida clínica desistiu do concurso, e digo alegadamente por falta de informação cabal, solicitado por mim e pelos deputados do PSD eleitos pelo Algarve, aos ministros da Saúde, doutora Marta Temido, e ao atual detentor do cargo, os tratamentos continuaram a ser realizados no Algarve. Mas qual não é a surpresa quando, uns meses mais tarde, a administração do SUA volta a cometer o mesmo erro? Há novo concurso público internacional, desta vez para as radiocirurgias, e o resultado foi, se possível, ainda mais gravoso. Apesar de ser possível a realização no Algarve, o concurso foi ganho pela mesma clínica e lá têm os algarvios, já com neoplasias diagnosticadas, de ir para Sevilha a fim de receberem tratamento. E no melhor dos cenários, é um erro muito grave que é cometido 2 vezes consecutivas. Temos seguido o trabalho reivindicativo do Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve e por isso decidimos requerer a vossa presença, de modo a podermos obter alguns esclarecimentos. É desumano sujeitar doentes oncológicos a um transporte de 4 horas, sem serem atendidos por profissionais que não falam português, ainda por cima fora de Portugal. Gostaria que nos relatassem, se possível, qual o sentimento ou experiências dos doentes de cancro que têm que se deslocar a Sevilha para efetuarem estas radiocirurgias. E também gostaríamos de saber quais foram as respostas obtidas por este movimento nos seus contactos com as entidades de saúde, nomeadamente a administração do SUA, a ARS e ao Ministério da Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Dr. João Eduardo Martins, nesta fase, por um período de até 4 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento os senhores deputados. Felicito os senhores deputados do PSD que fizeram o requerimento para a audição. Nos permite, enquanto movimento em defesa dos doentes com cancro do Algarve, ser ouvidos na Casa da Democracia e deixar o nosso testemunho sobre este assunto. Portanto, a minha vai se centrar sobre alguns pontos. Considero
abandono dos doentes com cancro do Algarve por parte do Estado português, do Governo português e do Serviço Público de Saúde, uma vez que os doentes com cancro do Algarve não têm lugar para serem tratados no Sistema Público de Saúde português, tendo sido expulsos, para utilizar um termo da socióloga holandesa Saskia Sassen, para território espanhol, para Sevilha, para serem tratados. Por um lado, foram abandonados, por outro lado, no segundo momento, foram expulsos para território estrangeiro. Esta decisão constitui, em nosso entender, uma grosseira violação do artigo 64 da Constituição da República, no que toca ao direito à saúde e aos doentes serem tratados em território nacional, e, por outro lado, viola grosseiramente a equidade no tratamento dos doentes com cancro em Portugal, que vem assim a região do Algarve ser afastada das políticas públicas de saúde e no combate e no tratamento do cancro. Consideramos também que a decisão de enviar os doentes com cancro do Algarve para a Espanha, em Sevilha, obrigando os doentes a fazer uma viagem entre 400 a 600 km de distância, consoante os doentes sejam de Faro, ou de Sagres, Lagos ou Algesur, é uma decisão que vai completamente ao arrepio das recomendações do Plano Europeu de Combate ao Cancro, quando este apela ao sentido do compromisso político dos Estados nacionais de tudo fazerem para combater o cancro, e viola claramente, em nosso entender, o espírito da Estratégia Nacional de Combate ao Cancro para o decênio 2021-2030, colocada recentemente pelo Governo português em consulta pública, e onde se pode ler que o cancro é uma das prioridades nacionais para os próximos anos em Portugal e na União Europeia. Portanto, esta decisão de enviar os doentes com cancro para tratamento em Espanha é o grau zero das políticas públicas de combate ao cancro em Portugal, e por isso mesmo é inaceitável, é ofensivo para os doentes e para as suas famílias, e, portanto, não nos peçam para nos habituarmos a isto. Esta decisão é, em nosso entendimento, ainda mais grave, porque, para além do abandono do Estado e do Governo português dos doentes com cancro do Algarve, através da admissão do Serviço Público de Saúde, assistimos à abertura de um concurso internacional que coloca os doentes com cancro ao sabor do mercado internacional de exploração da saúde e da doença, e perante duas alternativas privadas que se colocaram em cima da mesa, ambas credíveis e viáveis, uma em Espanha, em Sevilha, e outra no Algarve, em Faro, o Conselho de Administração do SUA decidiu enviar os doentes com cancro do Algarve para a Espanha, justificando a sua decisão pelo preço mais baixo oferecido pela empresa privada espanhola. A pergunta que nos ocorre é como é que isto é possível? Isto parece-nos da ordem do impensável. E se existisse uma empresa privada de Madrid, Barcelona ou Beijing, na China, que oferecesse um preço mais baixo, os doentes com cancro do Algarve teriam que ir ser tratados, por exemplo, na China. Para além disso, há questões de cultura e de língua, não é? Que nos doentes das classes sociais mais pobres, uma população muito envelhecida ou com baixas habilitações literárias, parece-nos trazer problemas muito sérios ao nível da comunicação médica e, portanto, da comunicação técnica e da apropriação de informação fundamental aos seus tratamentos por parte dos doentes e das suas famílias. Eu terminava estes 4 minutos muito rapidamente com as declarações do Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em que disse, em 19 de outubro de 2022, na Comissão Parlamentar: eu sou muito sensível ao tema da comunidade dos doentes, da comodidade. Já chega de ter um diagnóstico de uma doença oncológica, mas diria que vou dedicar a minha melhor atenção para garantir que passa a haver resposta pública plena no Algarve a todas as necessidades dos doentes oncológicos, porque o que não pode acontecer é o setor público ficar capturado pelo interesse de um privado que fica a definir sozinho qual é o preço pelo qual presta um determinado cuidado. Assim frisou Manuel Pizarro na Comissão Parlamentar. Não podíamos estar mais de acordo e, em nome do Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve, apetece-me dizer, inspirado em Greta Thunberg, blá, blá, blá. O Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, fala muito, fala bem, mas não faz nada. Portanto, a minha intervenção, para já, é esta. Muito obrigada, Dr. João Eduardo Martins, em representação do Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Jorge Botelho, por 4 minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. João Eduardo Martins, do Movimento de Defesa dos Utentes com Cancro no Algarve, caros deputados, eu gostava de fazer 2 ou 3 afirmações e uma questão ao Sr. Doutor para rentabilizarmos esta audição. Por isso, bem-vindo a esta comissão, muito obrigado pela sua participação. Eu, na primeira questão, gostava de dizer logo, talvez pegando na última frase que disse, o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, acabou de chegar ao Governo, como sabe, na qualidade de Ministro, não tem assim tanto tempo
nesta função, se bem que já foi secretário de Estado bem lá para trás, é um conhecedor profundo na área da saúde, e na primeira ou na segunda intervenção que fez aqui na sala do Senado, na Assembleia da República, questionado sobre a matéria da radioterapia do Algarve, disse, até o citou, disse sem tibiezas nem hesitações, que a questão dos tratamentos dos doentes com cancro da radioterapia no Algarve era uma situação que tinha que ser rapidamente resolvida, e acho que os termos foram mais ou menos estes, criando uma unidade pública de radioterapia, precisamente para não ficar, para que o sistema e os utentes e o tratamento e a prescrição de radioterapia, radiocirurgia e tratamentos similares no Algarve não ficassem reféns dos interesses privados ou capturados pelos interesses privados. Esta é uma afirmação que, obviamente, esperamos que rapidamente se possam tomar todos os movimentos para que esta unidade de radioterapia pública no Algarve possa acontecer, que não tem. Mas eu também gostava de dizer, aqui em nome da bancada do Partido Socialista, para que também não hajam dúvidas, que nós defendemos que estes tratamentos de radioterapia e de radiocirurgia sejam feitos na região, como foram feitos até agora, e nós anteriormente a esta reunião tivemos uma reunião com a Associação Oncológica do Algarve, onde foi possível esclarecer alguns pontos em relação a uma parte deste concurso e do posicionamento da Associação Oncológica. Por isso, que não haja dúvida, os utentes no Algarve, o doutor falou e bem na questão da língua, na questão da distância, mas nós obviamente somos uma região que vai de uma ponta de Portugal, extremo ocidente, até à fronteira com Espanha, são 170 km mais ou menos de distância e obviamente Lisboa é longe, mas nós queremos que os tratamentos sejam feitos na região, que sejam feitos em Portugal e que não haja dúvida sobre essa matéria. É assim que tem que ser. Temos esta situação, a questão da radioterapia conseguiu esse concurso ser anulado, e na radiocirurgia estamos com os utentes em Espanha. Por isso, doutor, que não haja dúvidas sobre esta matéria, nós queremos estar do lado dos utentes que precisam de tratamentos oncológicos, que os serviços sejam feitos na região, conhecemos este processo, defendemos que todos estes tratamentos têm que ser feitos na região e têm que ser feitos investimentos rapidamente. E essa é a minha questão que tenho para o Sr. Doutor. Penso que já sei a resposta, mas se o Sr. Doutor, com a Associação de Defesa dos Utentes com Cancro no Algarve, defende aquilo que o Sr. Ministro disse aqui, que se crie rapidamente uma unidade no âmbito do SUA pública para tratamentos de radioterapia, radiocirurgia, que o Algarve, digamos, tenha resposta nesta matéria aos seus utentes. Porque aquilo que não nos parece bem, de facto, é que os utentes tenham que ir à Espanha fazer esse tratamento. E queremos que rapidamente este assunto fique resolvido e que sobre isso não haja dúvidas sobre isso. Foi aquilo que também transmitimos anteriormente à Associação Oncológica. Por isso, partindo deste princípio, esperamos que a Associação mantenha o trabalho que tem vindo a desenvolver de defesa dos utentes com cancro no Algarve, porque defendemos e respeitamos o movimento associativo, e o movimento associativo não é só quando as coisas correm muito bem. O movimento associativo é também quando há problemas e quando há questões de defesa dos utentes, como está a ser este caso. Para este assunto e para os outros assuntos que aí venham, porque o que importa, na minha opinião, na postura de uma Associação de Defesa de Utentes, é que, em relação àquela matéria, nós, na região do Algarve, consigamos obter todo o tipo de tratamentos diferenciados para a região, atraindo os equipamentos, primeiro fazendo a construção, depois tendo dinheiro para os equipamentos a serem instalados na região e depois que a região tenha capacidade de atrair um conjunto de profissionais competentes para fazer esse trabalho, resolvendo a questão dos utentes, até para podermos dar resposta a outras regiões, nomeadamente o Alentejo, que também sabemos que tem algumas dificuldades. Por isso, era esta a nota e, obviamente, a questão que lhe deixava sobre esta matéria, felicitando pelo seu trabalho e dizendo que há que ser, nesta matéria dos utentes, seguramente há que ser muito perseverante e determinado para os poder defender. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.
Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. João Eduardo Martins. Quero, em primeiro lugar, agradecer-lhe vir a esta Comissão, prestar os esclarecimentos e também agradecer-lhe pela sua ação cívica e por levar este movimento em defesa dos doentes com cancro do Algarve, porque, de facto, nós vivemos situações em Portugal em que são as pessoas, são os movimentos cívicos que têm que trazer a verdade aqui a este Parlamento. E porque é que eu digo isto? Porque, de facto, em junho do ano passado, o meu grupo parlamentar do Chega enviou uma pergunta à Sra. Ministra da Saúde, na altura, a doutora Marta Temido, e essa pergunta ao Governo foi datada do dia 9 de junho de 2022 e nós pedimos, dizendo que pela primeira vez desde 2006 o Hospital de Faro teria aberto um concurso internacional para o tratamento de doentes oncológicos e que existiam denúncias públicas sobre uma possível transferência dos tratamentos de radioterapia para uma clínica em Sevilha. Ora, perguntávamos muito objetivamente se era verdade que a unidade de radioterapia do Algarve estava em risco de ser deslocada para Sevilha. O gabinete da Sra. Ministra, muito habilmente, já percebemos, respondeu muito tacitamente, e vou ler, que no que diz respeito à radioterapia convencional, o serviço que abrange a esmagadora maioria de doentes em causa e, independentemente das vicissitudes do concurso, a empresa com a melhor proposta continua a ser a que está localizada na região, não se verificando assim qualquer deslocalização para Sevilha. Ora, sabemos que isto é verdade, mas está descontextualizado, porque enquanto o Ministério estava a responder sobre os tratamentos de radioterapia, os tratamentos de radiocirurgia, esses sim, estavam a ser todos enviados para Sevilha. E, portanto, se a doutora Marta Temido, enquanto Ministra da Saúde, também tinha um blá blá blá, mas era um blá 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 que, como disse o Sr. utilizando a sua expressão da Greta Thunberg, que era um blá blá blá, mas era um blá 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 falacioso, pelo menos neste Ministro nós temos que reconhecer que, tendo também o mesmo blá blá blá, já é um blá 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 que já encara mais a verdade, pelo menos temos que lhe reconhecer esse mérito. E, portanto, agora resta passar do blá 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 que reconhece a realidade para um blá 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 que seja efetivo no terreno. E, portanto, gostava de perguntar, Sr. João Eduardo Martins, quais é que são as principais queixas dos utentes que são deslocalizados para o Algarve? São os quilómetros? É o entrave da língua portuguesa que não é falada por estes profissionais de saúde? É o acompanhamento clínico no tempo de recobro destas radiocirurgias? É a enorme deslocalização das viagens de 400 ou até 600 quilómetros, como o senhor referiu muito bem? E, portanto, nós temos que ir ao encontro das expectativas das pessoas, ir ao encontro de uma soberania no setor da saúde. Fala-se em soberania alimentar, em soberania de Estado, mas também temos aqui talvez um problema de soberania no setor da saúde. Também sabemos, doutor, que fizeram uma vigília em dezembro passado, portanto, essa vigília que pedia a revogação desta contratualização, desta adjudicação. Essa vigília foi em dezembro passado, portanto, foi posterior a estas declarações do Sr. Ministro da Saúde, dizendo que iria resolver esta situação. E gostava de perguntar muito diretamente qual é que foi o eco que essa vigília produziu, tanto junto do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que é a entidade adjudicante nestes concursos, como no próprio Ministério, se teve algum eco junto dos serviços do Ministério ou da ACSS ou da ARS do Algarve. Finalmente, Sr. Gostava de lhe perguntar se tem ideia do universo de doentes, ou seja, quantos doentes é que nós estamos a falar aqui? O seu movimento representa, grosso modo, quantos milhares de pessoas na região do Algarve e também como é que encaram o deficiente acesso à saúde no Algarve, que tem que transpor quase um deserto em saúde, que é o Alentejo, para poder chegar a Lisboa. Porque o Algarve está distante de Lisboa e distante dos grandes centros hospitalares, como o Hospital de Referência de Santa Maria, porque no Alentejo também não existem grandes centros hospitalares e essa também é uma falta que deveria ser pensada em Portugal e que deveria ser colmatada. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o parlamentar do PCP, deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. João Eduardo Martins, agradecer, de facto, as preocupações que já aqui nos expôs e nos relatou. Naturalmente, o PCP tem aqui também uma apreciação muito similar relativamente a estas preocupações
para além daquilo que é a garantia do acesso aos cuidados de saúde, na qualidade e segurança que se impõe, é importante também ter em consideração que estas questões relacionadas com a deslocação, nomeadamente esta questão da deslocação a Sevilha, é algo que tem um peso significativo precisamente nessa qualidade que é prestada. De facto, disse-o aqui que os doentes oncológicos, neste momento, os doentes oncológicos do Algarve, de facto não têm lugar para esta resposta, o que é uma preocupação. Isso é evidente que resulta da falta de investimento que deveria ter sido feito, nomeadamente numa resposta pública que permitisse assegurar estes cuidados. A região do Algarve está, de facto, arradada dessas políticas de investimento, e não é de agora, mas que a situação tem tido tendência para agravar, e nesse sentido estas situações de deslocação e toda esta situação que foi gerada em torno de um concurso público internacional criou aqui uma situação de descontentamento, de incompreensão, e que nós acompanhamos. Eu queria recordar um aspecto muito importante que não nos podemos esquecer. Para além da resposta pública que nós entendemos que é necessária, o modelo, ou seja, a forma como nós também asseguramos esses cuidados, muitas das vezes também nós alertamos para ele. E nós não nos podemos esquecer que este Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem à sua frente deste nome uma outra sigla que é EPE. Empresa Pública, Entidade Pública Empresarial. E isto significa que está completamente envolvida num mercado, e que este mercado, as suas regras não se compadecem com aquilo que são os direitos dos utentes e a qualidade dos cuidados muitas vezes que deverá ser garantida, tendo em consideração, eu recordo que um utente de Vila do Bispo, de Sagres ou de Algesur terá que fazer cerca de 300 km para chegar a Sevilha para receber estes cuidados. 600 km para fazer um tratamento. É algo que não é de desvalorizar, é algo que é preciso considerar. Mas as leis do mercado têm estas características. É as questões do preço, é as questões das demonstrações económicas ou financeiras, e deixando aquilo que é os cuidados que devem de ser garantidos e assegurados desde logo internamente pela resposta pública que está em causa. Nesse sentido, fazemos uma questão ao Sr. Dr. João Eduardo Martins, já que esclareceu as suas preocupações relativamente a esta questão em concreto, mas que outras necessidades o doente oncológico também apresenta, nomeadamente não só relacionadas com esta questão da radioterapia, mas também de exames complementares de diagnóstico, consultas, cirurgias, ao fim e ao cabo, que outros elementos de acesso aos cuidados de saúde estão também aqui condicionados, tendo em consideração a falta de investimento e de resposta pública. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. João Eduardo Martins, uma resposta em bloco, por favor, se possível até 12 minutos. Tem a palavra, Dr. João. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões colocadas. Portanto, eu começava por responder ao Sr. Deputado do PSD, Rui Cristina. Duas questões que foram colocadas. Portanto, o sentimento dos doentes com cancro face a esta situação. Eu diria que os doentes com cancro, a sua grande preocupação primordial é a sua sobrevivência. Não é? Estou num estado de luta entre a vida e a morte, muito vulneráveis fisicamente, e, portanto, isto gera, e eu falo para mim que tenho familiares com doença oncológica, gera uma enorme revolta assistir ao facto, em vez de haver um cuidado de proximidade, no momento em que as pessoas precisam de todo apoio mais algum, familiar, suportes do Estado, estão a assistir ao contrário, não é? A mensagem que está a ser pensada é vá para longe da vista, longe do coração. Não é? É uma espécie de... Nós temos que resolver aqui um problema, isto até dá jeito ao hospital, porque alivia camas, alivia recursos humanos, alivia recursos financeiros, e, portanto, vamos para a solução mais fácil, que é enviar estas pessoas para onde nos dão uma resposta a um preço mais acessível e, portanto, no mercado internacional de exploração
da doença e da saúde. E, portanto, quer dizer que estas pessoas estão num estado muito vulnerabilizado sob todos os pontos de vista, não só estas pessoas, mas as suas famílias, porque o cancro não é uma doença só dos indivíduos que a sofrem, as famílias ficam brutalmente afetadas e, portanto, quer dizer que estamos aqui perante uma situação da ordem do impensável, daquilo que se pode fazer com o papel do Estado na intervenção para cuidar dos seus cidadãos mais frágeis. Portanto, essa é a primeira questão. Depois, a segunda questão do deputado Rui Cristina, eu peço desculpa, pode-me recordar... os contactos, sim, muito obrigado. E, portanto, nós contactámos, fizemos pedidos de esclarecimento sobre o concurso internacional ao Conselho de Administração do SHOA, ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, não obtivemos resposta de todo. Já enviamos o segundo pedido de esclarecimento, não obtivemos resposta. Fizemos um pedido de ajuda ao Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o chefe da Casa Civil do Sr. Presidente reenviou o nosso pedido de ajuda para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, do Primeiro-Ministro António Costa, que por sua vez reenviou para o gabinete ou para o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. E, portanto, até o momento não temos resposta nenhuma. Escrevemos também para a RS Algarve. Portanto, este é outro aspecto que nós achamos lamentável, não é? Que é, não há resposta e, portanto, não há diálogo com os cidadãos que sentem um problema, nos parece fundamental para as políticas de saúde e para as nossas vidas, e nem sequer resposta obtemos. Quer dizer, isto parece-me extraordinariamente grave. Eu vou aproveitar estes 12 minutos, muito rapidamente, para ler o que o Sr. Diretor Clínico do SHOA escreveu num jornal algarvio. Diz o seguinte, portanto, 31 de dezembro de 2022, pode ser lido no jornal do Algarve. Entre as várias coisas que motivam os homens, o dinheiro é uma das mais aliciantes. Claro que não é só o dinheiro, também é aquilo que se consegue com o dinheiro. Conforto, a qualidade do produto, etc. Geralmente, quando se paga mais, obtém-se melhor produto. Mas nem sempre assim é. Quantas vezes vamos a um restaurante caro e comemos bem pior do que na tasca da esquina. Daí que a escolha deve ser inteligente. E as pessoas, quando informadas, são inteligentes. Ainda me lembro quando ia à Espanha, para me dar os Michelin do carro em Lepe, fazer as compras no Corte Inglês em Huelva ou em Sevilha, ou para comer as gambas em Aimonte. Mesmo agora, há gente que compra o gás do lado de lá da fronteira, o que aí vai distrair e aproveita para testar o depósito. Digo isto para que os meus amigos entendam que comprar em Espanha pode ter vantagens, quer no preço, quer na qualidade. Nesta Europa comunitária e neste mundo global, o nacionalismo primário é algo arcaico. Fazer demagogia com o tema traz água no bico. Vem esta conversa a propósito de alguns serviços médicos que o SHOA contrata em Espanha. Portanto, eu queria dizer que acho esta comparação absolutamente lamentável entre comer gambas onde quer que seja, ir ao Corte Inglês em Alva ou Sevilha ou ir fazer tratamentos oncológicos a Sevilha. E, portanto, a minha resposta ao Sr. Deputado Rui Cristina é esta. O Sr. Deputado do PS, Jorge Coelho, muito claramente, quer dizer, eu sou um defensor acérrimo dos serviços, públicos de saúde e, portanto, via com muito bons olhos esse centro de referência oncológica na região do Algarve, que acho que é uma necessidade fundamental por todos os motivos, até porque o cancro é qualquer coisa que está com uma pujança enorme do ponto de vista daquilo que são os números da doença e, portanto, só uma necessidade de saúde primordial, não é? Agora, eu também sei que se fala do hospital, da construção do hospital do Algarve, do novo hospital do Algarve, há talvez mais de uma década, e também sei que talvez tivéssemos que fazer uma arqueologia da primeira pedra de construção do hospital do Algarve para tentar perceber onde é que ela está. E, portanto, dizer que sim, totalmente de acordo, mas é fundamental o cancelamento deste concurso público internacional. Haver uma ação junto ao Conselho de Administração do SHOA, porque enquanto isto são coisas que demoram tempo, nós sabemos, não é? São coisas sérias,
que exige um investimento público forte, orçamentado, com recursos humanos, com recursos técnicos qualificados, e, portanto, enquanto isto surge e não surge, os doentes com cancro estão em passevilho e o problema mantém-se, e as pessoas estão a sofrer brutalmente no seu dia-a-dia. Portanto, é preciso uma intervenção junto do SUA para que esse concurso seja, de facto, impugnado. E que as pessoas tenham outras respostas mais dignas do que estão a ter. Portanto, é isto. Mas totalmente de acordo consigo que uma resposta pública através do Estado Social é fundamental para este tipo de serviços. Quanto ao Sr. Deputado do Chega, bem, os problemas que se colocam são os mais variados, não é? Temos estado aqui a falar aqui e outros que tinham que ter um pensamento mais forte sobre este assunto. Tantas são as necessidades destas pessoas, das suas famílias, que lhes bate à porta, infelizmente, um cancro, que sofrem desse problema. E, portanto, a distância parece-nos inaceitável, não é? Como disse, não é só, muitas vezes é utilizado inteligentemente por responsáveis da saúde do Algarve, dizer que são 200 km para lá, 200 km para cá, mas não é só isso, não é? Nós sabemos que na outra ponta do Algarve existe muita gente e, portanto, e o cancro não bate à porta só na região de Sotavento, também bate à porta na região extrema do Barlavento. Portanto, essa é uma questão. Outra questão, de facto, a língua parece-nos ser claramente um problema. As pessoas que estão nesta sala são todas pessoas altamente informadas, altamente escolarizadas, talvez se adaptem rapidamente à língua espanhola. Mesmo assim, há ambiguidades que podem colocar problemas, mas nós estamos a falar de uma população portuguesa ainda com elevados níveis de iliteracia, muito envelhecida, com um elevado nível de pobreza, em que o cancro também lhes bate à porta, e bate à porta com muita expressão e muita intensidade. E, portanto, também estes problemas da comunicação nos parecem ser fundamentais, não é? Ao nível da língua, para além da questão da cultura, porque são tratamentos agressivos, provavelmente as pessoas precisam de tempo para recuperar, não podem voltar logo, não é? Nós sabemos disso, e isso implica que as suas famílias passem algum tempo em Espanha e, portanto, há necessidades de alimentação, não sei se de estadia, não sei a questão da deslocação e, portanto, tudo isso tem que ser pensado. As pessoas não podem ser deixadas ao abandono neste conjunto de aspectos. Não é só dizer que há uma resposta técnica qualificada e pronto. Quer dizer, há outros aspectos que estão em jogo para além dessa questão estritamente médica e técnica. Depois, quanto ao universo dos doentes, esse é um aspecto que nós gostaríamos de saber melhor, é uma preocupação que nós temos, mas nós queremos que essa é mais uma responsabilidade ou do SUA, que tem que informar as pessoas na região, ou da ARS Algarve, ou do Ministério da Saúde. Tem que fazer um controle do que é que se está a passar, com que qualidade é que estes doentes estão a ser tratados, como é que está a ser feito o acompanhamento que nós não sabíamos, não é? E aquilo que já sabemos não é muito aceitável, que é, há doentes que foram à Espanha fazer o tratamento e viram a sua porta fechada em Sevilha porque as máquinas estavam variadas e acabaram de vir fazer o tratamento à cidade de Faro. E portanto, isto, nem que fosse só um, isto parece-me que já não é aceitável. Portanto, esta não é de todo a situação que nos parece normal. Queremos creio que isto é natural, por parte da direção do SUA, multiplica-se em declarações deste tipo, que isto é normal, que é natural, que é bom, e portanto nós parece que não temos que nos habituar a uma situação destas. Depois, o Sr. Deputado do Partido Comunista falou da questão do modelo a assegurar os cuidados, que me parece uma preocupação importante, e que outras necessidades têm os doentes do Algarve, não é? Também no acesso aos cuidados de saúde. Claramente, eu concordo com o Sr. Deputado, há uma falta de investimento público enorme nas políticas de saúde no Algarve em geral e nas políticas públicas de combate ao cancro, eu diria que é o grau zero das políticas públicas. Não é? Se não existisse
as entidades privadas que vão dando a resposta que o sistema público não dá, pois não havia resposta nenhuma. Eu posso dizer que eu tenho um filho que infelizmente foi afetado com cancro pediátrico. O número, a expressão das crianças que são afetadas por doença oncológica não é um número muito expressivo, e isso não quer dizer que não seja uma situação extremamente grave, e teve que ir para Lisboa, não é? E a minha mulher teve que deixar o trabalho e ir para Lisboa acompanhar durante 9 meses o meu filho. Eu tive que andar, para não perder o emprego, andar para cima e para baixo, 4, 5 viagens para Lisboa e para o Algarve diariamente. E qual é o meu espanto? Que depois de eu ter visto o meu filho passar por um processo destes, há uma decisão do hospital enviar os doentes com cancro adultos para a Espanha, para Sevilha, em território estrangeiro, a 200 km de distância, e não ocorre aos governantes portugueses e ao governo português que o Estado português recebe talvez o PRR e outras coisas assim para investir naquilo que são as necessidades básicas das pessoas e das suas famílias. Portanto, parece-me que isto pode responder em parte ao Sr. Deputado do PCP, e portanto as necessidades são as mais variadas. O sistema público não dá a resposta a boa parte daquilo que são as necessidades de tratamento médico do doentes com cancro. Estas pessoas são muito afetadas financeiramente, precisam de apoio psicológico e de consultas de psicologia, que o Estado também não dá resposta. E portanto eu diria que era preciso ser constituída uma equipa de trabalho que pensasse isto para a região do Algarve e que desse uma resposta pública séria, para que as pessoas não sejam abandonadas à sua própria sorte, que é o que está a acontecer. E penso que, não sei se achei alguma coisa por responder, mas era aquilo que tinha para dizer para já. Teremos uma segunda ronda, Dr. João. Muito obrigada. Vamos então passar à segunda ronda desta audição. 1 minuto a cada grupo parlamentar. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado Jorge Botelho, por favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu registro as palavras e continuo a incentivar o trabalho da Associação. Eu gostava de dar só uma nota de uma precisão que acho que é importante. Nós defendemos uma unidade de saúde pública de radioterapia e também defendemos o Hospital Central do Algarve. Mas a unidade de radioterapia não tem que estar situada dentro do Hospital Central do Algarve a construir. E isso é importante em termos de celeridade dos processos. O que nós estamos aqui a dizer é que os utentes do Algarve precisam mesmo de um serviço público de radioterapia na região para que possam ser feitos. E esse é o compromisso que o Sr. Ministro teve aqui na audição que citei na Assembleia da República e que nós tudo faremos para que ele possa ser realizado. Quanto ao resto, eu, obviamente, sou muito sensível àquilo que o Sr. disse em relação aos utentes. Tenho 2 lá em casa, a minha mãe muito recentemente até foi operada, por isso conheço bem até com as viagens à Espanha, por isso partilho e, obviamente, desejar um trabalho perseverante e determinado da Associação em Defesa dos Utentes com Cancro do Algarve e que, obviamente, pode contar também com os deputados do Partido Socialista a nível nacional e particularmente da região, para poder acompanhar o seu trabalho, que isso move-nos a todos. Isso não tenha a mínima dúvida, que é que os serviços tenham melhores serviços, os utentes tenham melhores respostas e respostas de proximidade e rápidas para obviamente, poder encarar essa fase difícil da sua vida. Por isso, Sr. Doutor, muito obrigado pelo seu contributo e pela audição que nos prestou. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Botelho. Tem a palavra o grupo parlamentar do PST, deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer os esclarecimentos dados pelo Dr. João Eduardo Martins. Como afirmei na primeira intervenção, o Partido Social Democrata não está confortável que os utentes oncológicos algarvios se desloquem a Sevilha para fazer estes tratamentos de radiocirurgia. É desumano sujeitar estes doentes que estão bastante fragilizados a um transporte de várias horas, onde têm que se deslocar para a Espanha e serem atendidos por profissionais que não falam português. Na audição anterior que tivemos, a Associação Oncológica do Algarve esclareceu-nos aqui uma dúvida que é bastante importante. Não há vantagens técnicas em os utentes serem tratados em Espanha, ou seja, os tratamentos que são feitos em Sevilha têm a mesma qualidade técnica que os tratamentos do Algarve. Logo, esta opção do SUA não serve
definitivamente os interesses dos utentes. O Dr. João Eduardo Martins também afirmou que não lhe foi dada qualquer resposta por parte do Governo, o que é verdadeiramente lamentável. O que lhe posso afirmar é que o Partido Social Democrata vai continuar a acompanhar este assunto, vai continuar a defender que os doentes oncológicos algarvios sejam tratados na região e não em Espanha. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Parlamentar do Chega, Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Sr. João Eduardo Martins, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foram bastante frontais e bastante esclarecedores. Gostava só de repetir a pergunta sobre os ecos que obteve da vigília de protesto que ocorreu em dezembro, que provavelmente por gestão de tempo não endereçou esta questão e, portanto, se dessa vigília resultaram algum encontro de ideias, tanto com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que é a entidade adjudicante, ou com a ARS, ou com a CSS, ou até mesmo com os serviços do Ministério da Saúde. E, portanto, gostava que voltasse a endereçar. Relativamente aos entraves e aos sentimentos que as populações têm, referiu muito bem as deslocações das viagens, algumas delas até 600 km, referiu também a forma como as pessoas se sentem desconfortáveis com essa viagem, com o recobro, mas falou também da língua portuguesa. E gostava de lhe perguntar se já alguma vez obteve algum esclarecimento sobre se a possibilidade de inserir nestes cadernos de encargos uma coisa tão simples como as entidades que concorrem ao concurso internacional terem que apresentar profissionais de saúde proficientes na língua portuguesa, isso poderia obviar esta situação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. João Eduardo Martins, uma resposta em bloco para esta segunda ronda, até 3, 4 minutos, por favor. Estamos sem som. Não estamos a ouvir, Sr. Doutor. Agradeço... Agora sim, muito bem. Peço desculpa. Agradeço as questões e os comentários que foram colocados. Começava por dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista, uma vez que é o partido que está neste momento próximo do Governo, não é? E portanto as minhas palavras são para o Governo português, de que sim, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho de reivindicação e de protesto, mas lamentavelmente temos que o fazer, porque nós preferimos estar concentrados noutras coisas das nossas vidas e, portanto, estamos a exercer o nosso direito e dever de cidadania, mas a quem compete, de facto, resolver este problema é o Governo português. E, portanto, aquilo que pedimos é que seja o Governo português que faça o seu trabalho para que, de facto, não exista a necessidade de as pessoas andarem nas ruas a fazer reivindicações e protestos e coisas do género, porque as pessoas provavelmente têm mais coisas que fazer do que andar a fazer isto e, portanto, é este apelo que eu faço ao Governo português, aos deputados da região do Algarve, às entidades públicas de saúde e políticas da região do Algarve que, de facto, façam uma urgência deste assunto para que este assunto possa ter respostas mais rapidamente possível. Depois, quanto aos ecos das vigílias, sou deputado do Chega. Bom, a questão é uma questão interessante, não é? Porque o objetivo da vigília era, de facto, levar este problema, sensibilizar este problema na região do Algarve para os autarcas. Não é? E a nossa ideia é começar a fazer vigílias em várias autarquias, de forma a que, de facto, os autarcas percebam que isto é um problema grave da região do Algarve. Acontece que começámos por fazer a primeira vigília em Lolé, junto do Presidente da Câmara Municipal de Lolé, Dr. Vítor Aleixo, e, de facto, não tivemos eco. Não fomos recebidos, posso dizer que fomos mal recebidos. O Sr. Presidente da Câmara sabia que nós estávamos ali para este assunto, ignorou completamente o assunto, passou por nós, ainda estavam lá os órgãos de comunicação social e foi-se embora
e, portanto, não nos passou cartão, se quiser a expressão, e, portanto, nós não tivemos resposta de nenhum nível. Onde há algumas respostas que vão surgindo sempre numa defesa da ordem natural das coisas, de que isto é aceitável e é bom para os utentes, é por parte do seu diretor clínico do SHOA, do Hospital de Faro, que faz parte do Conselho de Administração do Hospital de Faro, que estranhamente não nos dá respostas. O Conselho de Administração não responde aos nossos mails e aos nossos pedidos de esclarecimento oficiais, digamos assim, e depois no Facebook vai fazendo esclarecimentos via Facebook de que temos que aceitar isto e que isto é bom, e portanto os únicos esclarecimentos que temos é um diretor clínico que utiliza o Facebook para ir dizendo umas coisas, e nós não achamos nada disso, nem normal, nem aceitável. E portanto escrevemos já para a ARS Algarve, não tivemos resposta de ninguém. Como disse, escrevemos para o Sr. Presidente da República, para o Conselho de Administração do Hospital de Faro. Nós achamos que a AMAL, para a Associação de Municípios do Algarve, tem aqui uma responsabilidade acrescida e deve fazer isto um problema sério e intervir junto do Conselho de Administração do Hospital de Faro para resolver imediatamente este problema, porque esse centro oncológico de referência que agora se fala, que era muito importante, mas vai demorar o seu tempo, e entretanto os doentes estão a ir para a Espanha serem tratados, fazer tratamentos altamente agressivos de radiocirurgia. E, portanto, a questão da língua, para dizer ao Sr. Deputado do Chega, não pensamos que essa seja uma solução. Aquilo que pensamos é que os doentes, as políticas públicas, tem havido um esquecimento enorme das políticas públicas de combate ao cancro na região do Algarve. Quer dizer, há aqui um problema de equidade, não é? De equidade no tratamento. Quer dizer que os doentes são tratados em Lisboa, Porto e Coimbra, como se sabe, e portanto isto obriga a um deslocamento dos doentes do Algarve para essas zonas, mexe totalmente com a vida das famílias, e portanto, em vez de estarmos a enviar os doentes para a Espanha para serem tratados em empresas privadas de saúde, aquilo que o Estado português tem que fazer, e o Governo português, é investir no sistema público de saúde, portanto haver investimento público que dê resposta e que melhore a situação e que não vá no sentido de abandonar cada vez mais as pessoas. E, portanto, agradeço a pergunta do Sr. Deputado Chega e penso que respondi a todas as questões. Obrigada. Muito obrigada, Dr. João Eduardo Martins, em representação do Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve. Agradecimento por parte da Comissão de Saúde dos esclarecimentos que prestou e um bom dia, continuação de um bom dia. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom trabalho. Terminamos assim esta audição. Retomamos os trabalhos da reunião da segunda parte às 11h. Muito obrigada.